E aí, pessoal, meu nome é Charlie Grandchamp, eu sou tradutor e revisor de texto, e aqui a gente fala de literatura, de gibizinhos e tudo mais, o que eu quiser. Curta, se inscreva, deixe seu like, todas essas coisas que a gente tem que falar para as pessoas lembrar, mas que na verdade a gente tá aqui para falar de Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que foi uma leitura que eu fiz em audiobook, então não tenho o livro aqui em mãos, mas preciso porque eu adorei. Eu fui assistir o filme na semana de estreia dele aqui no Brasil. Chorei de soluçar, não tinha mais ninguém na sala chorando, e eu chorando eu saí com a cara inchada, eu chorei tanto, tanto, tanto. Nunca esperei sentir tudo com um filme com o Ryan Gosling fazendo palhaçada e uma pedra. Mas senti. Então, agora que eu voltei para minha fase de leitora, resolvi que precisava ler Devoradores de Estrelas, e ele saiu aqui no Brasil pela editora Suma, eu acredito. Deixa eu só ver aqui rapidinho quem que traduziu. Uma tradução é da Nathalie Gerhard, desculpa não saber falar seu nome. Mas, então, já saiu aqui no Brasil, saiu em 2021, no mesmo ano que saiu lá fora, eu acredito. E, bom, a história, para quem tá acompanhando no hype aí, a gente tem o Ryland Grace, que é um professor de ensino fundamental, tá lá dando aula para as crianças dele, e ele é levado para esse programa espacial que precisa basicamente salvar a Terra. Tem esses astrofágicos, eu não sei como é que ficou exatamente em português, porque eu não lembro como é que estava na legenda, e a legenda do filme pode estar diferente da tradução do livro, então eu não sei como é que ficou no livro, mas os astrofágicos são essas coisinhas, essas criaturinhas, esses átomos, essas, sei lá, são coisas vivas que se alimentam da energia do Sol. Eles não sabem por que que eles se alimentam da energia do Sol, da onde que ele vem, mas estão sugando o Sol, eles estão lá. E aí tem um fio que eles podem ver que chama a linha de Petrova, que mostra, né, com os aparelhos telescópicos e tudo mais, que mostra essa linha indo diretamente para Vênus. Então eles estão fazendo esse caminho de Vênus para o Sol. E o Sol tá apagando. Só que se o Sol apagar, se diminuir a temperatura, vai dar ruim aqui na Terra, né? E como aqui no sistema solar a gente é o único planeta que tem vida, é complicado. A gente precisa que o Sol continue do jeito que ele tá, porque ali no tempo do tempo que é dado na história, eu acredito que em 40 anos já vai ter morrido todo mundo. Sei que no tempo que vai ser necessário, mesmo que eles consigam ir resolver a situação, quase 30 anos que vão se passar para voltar do espaço com uma solução. Mas enfim, eles observando outros sistemas solares aqui, outros sistemas aqui perto, eles veem que tem um em específico que não está sendo atingido. Tem um sol que não está sendo atingido, que é a Tau Ceti. É isso mesmo, é a Tau 7. E aí eles resolvem o quê? Bom, os seres humanos nunca chegaram nem em outro planeta, né? Mas a gente vai construir, vai juntar todo mundo, vai juntar Rússia, China, Estados Unidos, todo mundo com a ciência do mundo inteiro, todo o poder bélico e todo o poder científico, todo o poder financeiro, vai todo mundo se unir para construir essa nave com 3 astronautas, cada um com uma especialidade, para ir até a Tau 7 para descobrir por que que esse Sol, né, que essa estrela não tá, esse Sol, essa estrela não tá sendo coisada. Por que que os astrofágios não estão chegando nela? E o Ryland Grace, ele tá envolvido nisso, como eu disse, ele é só um professor. Só que ele já foi um cientista, né, ele já foi um pesquisador, e a pesquisa dele acaba levando, ele escreveu um paper, né, um artigo que foi muito criticado, e ele estressou com todo mundo, fez um outro artigo mandando todo mundo pra puta que pariu, chamando todo mundo de ridículo, então ele ficou mal visto na comunidade científica e saiu dessa vida, foi dar aula para crianças. Só que esse artigo dele faz com que ele seja a primeira pessoa a ser chamada para investigar os astrofágios, os astrofágicos. Então é assim que ele acaba se tornando o especialista nisso tudo, e no fim das contas ele acaba indo nessa missão para Tal 7, na Project Hail Mary, né? Hail Mary, oh meu Deus do céu, Hail Mary é a nave, que em inglês é Project Hail Mary. Hail Mary é a nave que leva eles, o foguete e tudo mais. E eles vão, essas 3 pessoas, o Ryland Grace e mais uma. O livro começa com ele acordando lá, depois de um coma, porque para sobreviver todo esse tempo sem ter nada acontecer, é melhor que eles estejam em coma para despertar só quando chegar lá na Tal 7. E ele acorda e os 2 colegas dele estão mortos, não aguentaram, não sobreviveram à viagem, e ele tá sem memória, ele tá com amnésia ali da viagem, do coma, e ele precisa descobrir então o que que ele tá fazendo no espaço
E como, depois que ele entende por que ele tá no espaço, ele tem que entender o que tá acontecendo em tal set, por que que os astrofágicos, não sei, não estão ali, né? Por que que eles não se alimentam daquela estrela, por que que ela não se apaga, e por que, e descobrir como pegar isso e, né, resolver o problema de Vênus e o problema do Sol e salvar a Terra. E essa é a história que a gente acompanha, mas eu não vou nem considerar um spoiler dizer que quando ele tá lá na nave, ele encontra o Rocky, que é uma vida inteligente alienígena. Ele é de um outro sistema solar que também tá lá com a nave dele para descobrir por que que tal set não tá sendo afetado. E eles criam um laço de amizade que é talvez o meu laço de amizade favorito de qualquer coisa que eu já tenha lido e assistido. Eu chorava no cinema feito um bebê. No livro eu não chorei, graças a Deus, porque seria ruim para ler com os olhos todos, né, estrubuchados. Mas eu me emocionei mesmo assim, eu senti todo o carinho por esse personagem, essa pedra aranha, e foi incrível. Eu gosto que, tipo, o Project Hail Mary, né, o Devorador de Estrelas, ele vai mais pro hard sci-fi, né? Ele é o ficção científica dura. Então ele leva ali, só acontece coisas cientificamente possíveis, com fórmulas, com explicações, tudo é muito bem explicado e tudo mais. Só que isso não me importa, sabe? Gostando de ficção científica, vendo se tá ligado o microfone. Gostando de ficção científica, isso nunca me interessou, porque eu não entendo nada de ciência, essas coisas. A gente sabe o básico que a gente aprende na escola e olha lá. O Andy Weir, ele é filho de um físico de partículas com uma engenheira elétrica. Então ele cresceu no meio de fórmulas e números e tecnologia e tudo mais. Ele, desde a adolescência, trabalhou fez estágio nessas fábricas de energia. Ele sempre mexeu com isso. Depois ele foi ser programador, estudou programação. Ele queria trabalhar para a NASA. Ele acabou saindo da faculdade, desistiu, sem muitas explicações. E o sonho da NASA morreu, mas ele sempre foi envolvido com isso. Então, números e ficção científica e tudo mais para ele sempre foi muito natural. Então ele consegue trazer para dentro do livro dele de uma maneira muito natural. Ele tá falando as coisas mais científicas do mundo e não fica complicado. Eu que me perco com muita facilidade, não me perdi em nenhum momento. É claro que muitas das coisas que eles falam, porque sabe que isso é assim. Eu não sei, faço ideia. Não entendo nada de química, de física, para mim é tudo besteira. Mas eu, ao mesmo tempo que a parte de ciência eu não conseguia entender, eu também não me sentia perdido. Eu me sentia ali que tem um professor me explicando. Ele é realmente muito professoral em algumas coisas. Mas não é algo que eu vou ficar, ai, mas isso aqui que ele falou, isso aqui não daria, porque lá no espaço, não sei o que, a coisa muda, que não sei o que lá, porque X igual. Essas coisas eu acho chatíssimo de se fazer em ficção científica. Eu sei que muitos fãs de ficção científica gostam de fazer isso. Os que gostam de hard sci-fi. Talvez seja até por isso que eu não ligo. Eu gosto de ficção científica, ponto. Eu não me interesso. Se para aquela história que ele quer contar precisava que tal coisa fosse possível no espaço e ele inventou essa regra aqui, esticando essa probabilidade, ele tá valendo. Vai, Andy Weir. Voa, cara, voa. O que me interessa é a história que está sendo contado, é como essa ciência está sendo aplicada ali. Não me interessa se, mas pode estar errado. Me interessa a história. E foi maravilhoso, a parte de ciência não me entediou em nenhum momento. E é claro que é difícil competir com o lado emocional ali, porque a conexão que o Ryland tem com o Rocky, que o Grace tem com o Rocky, é tão forte, sabe? Ele é uma criatura que se comunica com sons apenas. Então, eles usam uns softwares lá, uns programas para poder traduzir os sons que o Rocky faz para fala humana. E eles têm que, né, igualar vocabulário. Então, tem todo esse lado de linguística ali também, de até mesmo, né, de como que as pessoas se comunicam, como que a comunicação é feita. E aí já mexe com o meu lado de estudante de letras, que adora essa parte. E você vai se envolvendo e vai criando. A gente diz que a língua, as pessoas falarem o mesmo idioma aproxima muito elas. E ali, então, quando eles conseguem se comunicar nesse idioma criado, né, eles acabam se comunicando em inglês, mas quando eles criam essa ponte de comunicação, a relação deles se torna muito mais forte. E é muito interessante porque o Ryland Grace, ele fala, tem vários momentos do livro, que ele é um covarde, ele é alguém que não se apega a ninguém. Ele tem medo de dar errado, de fracassar, ele tem medo, o relacionamento vai terminar, então não vai. E no fim das contas ele se apega a esse alienígena que talvez ele nunca mais veja na vida dele, no momento que tudo que tem que interessar é salvar a Terra. E pro Rock salvar Eridin, né? O planeta dele. Mas eles criam essa ligação tão forte que só salvar o mundo deles não interessa.
salvar um ao outro também, que eles possam voltar para o planeta deles para salvar, é tão importante quanto. E é uma amizade tão bonita que ao mesmo tempo faz você pensar também. Ele fala em vários momentos de como funciona a humanidade. O Grace tem um momento que ele fica tipo, não, mas a galera não vai ter um monte de guerra nesse tempo, porque a comida vai começar a faltar, mas pô, a humanidade vai dar um jeito. A gente sobreviveu várias coisas, vai sobreviver a isso, a galera não vai se matar. Acredito na humanidade. Eu gosto de histórias que, no fundo, é sobre como a humanidade sobrevive, como a humanidade não é inerentemente uma coisa ruim, sabe? Caras, é impossível não se envolver com essa história, tanto com a sobrevivência do planeta Terra, porque você vai intercalando entre o Grace acordando na nave, tentando descobrir o que tá acontecendo, e quando ele lembra de alguma coisa, você vai pra Terra pra ver a história, né, cronologicamente, até o momento dele chegar na nave, até o momento que ele se envolve com o projeto Hail Mary, até ele chegar tá lá na nave. E eu intercala muito bem, sabe, para você não ficar também só na nave ali, que é muita explicação de boca só, você não vê as coisas acontecendo, ele só vai falando, com também você entender, você ter esse apego maior que a Terra precisa sobreviver. Então você tá vendo todas as coisas que levaram, tudo que precisou acontecer, tudo que foi feito, toda a movimentação para para chegar nesse momento da Hail Mary da Hail Mary lá no em Tal 7. E é bem dividido, sabe? Você nunca fica, ai, tô muito tempo nessa parte. Apesar de eu me importar muito mais com o Rock e o Grace, acrescenta a história, pesa ali o emocional todo, a grandiosidade de tudo. Você tá vendo também o que tá sendo feito na Terra e como que as coisas iam sendo descobertas. E é bem dividido, sabe? Você aprende umas coisas com o Grace explicando na nave pro Rock ou pra gente mesmo, e coisas que ele vai aprendendo que outras pessoas vão contando pra ele no tempo da Terra. Então fica bem dividido, não fica cansativo. Esse livro não é cansativo em nenhum momento. Ele tem mais de 400 páginas, mas ele passa voando, apesar da ciência pesada, né, de ter muito disso, de ser uma história que acontece, né, é muito tempo que eles ficam no espaço, ele não fica cansativo em nenhum momento, muito bem dividido, com um ritmo delicioso de ler. Realmente, assim, eu me apaixonei pelo Andy Weir. Eu não li o Perdido em Marte, né? Mas eu vi o filme, mas não li o livro. Agora eu preciso ler, porque eu preciso ler mais coisas dele. Tem o Artemis também, que é dele. E realmente me apaixonei pela escrita dele, essa maneira de juntar a ciência com a humanidade e o relacionamento dos dois personagens, também a relação do Grace com as outras pessoas, quando ele estava na Terra, e a relação dele com a Terra, com os alunos dele. Ah, não sei, foi uma leitura incrível de fazer. E eu nem escrevi roteiro pra esse vídeo aqui também, porque como eu tô com problema na mão, eu tô evitando ficar escrevendo roteiro. Mas eu só liguei a câmera aqui, tô falando, eu tinha lido um pouco sobre ele, só pra tirar minhas dúvidas se ele era um cara da ciência realmente, né? Tipo, se ele era um físico e tudo mais. Mas adorei, 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 recomendo pra todo mundo. Leiam Devoradores de Estrelas, assistam um filme que tá incrível. O Ryan Gosling é o Murilo Benício deles. O tempo todo eu ficava pensando no Murilo Benício. O Murilo Benício é perfeito pra esse papel. E aí eu decidi, né? Eu tive a iluminação de que o Ryan Gosling, quando ele tem que fazer uma coisa de mais humor, ele assiste Tititi com o Murilo Benício lá, né, no, como protagonista, e é assim que ele se inspira. E fica aí, então, pra vocês essa reflexão forte também. Mas leiam Devoradores de Estrelas, o link vai estar aqui na descrição se você quiser comprar na Amazon, porque daí com o meu link você me ajuda. E todas aquelas coisas de se inscrever, deixar seu like, deixe aqui nos comentários se você já leu, se você assistiu o filme, se você se interessou também por Perdido em Marte e tudo mais. E obrigada por ter visto até aqui e até a próxima leitura. Beijos!